Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Grândola, nossa cidade. Começa cantando isso aí. Já começa. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Já estamos no ar? Auferstanden aus Ruinen, na, 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 na. Über Deutschland scheint, über Deutschland scheint, bam, 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 wenn wir brüderlich uns einen. Começamos mais uma vez o nosso podcast do Instituto Hugo de São Vitor. Não, isso é Hanns Eisler. Isso aí não é daquele movimento que não pode falar o nome lá e tal. Hanns Eisler. Hanns Eisler é o maior compositor, talvez, alemão do século XX. Ele compôs o hino da República Democrática Alemã, que é maravilhoso. Assim, né? Coisas maravilhosas, do tipo Internacional Socialista. Quem é que não se emociona cantando a Internacional Socialista, tá? Mas vamos começar aqui o nosso podcast do Instituto Hugo de São Vitor, sempre com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, escolaclássica.com, aprenda grego e latim. Tem café? Quê? Alguma coisa Não assim? pegou o café? Isso aqui é o meu café. E também o patrocínio da Quê? Sociedade Chesterton Brasil, né? Leia Chesterton. Sociedade Chesterton. Chatterton. Chesterton. Chesterton. Não, Chatterton é bom. Chesterton. Carlton Heston. Tu vai pegar café? Vai, cara. Não é podcast. Então vamos lá, mas aqui começamos hoje, né? Porque o pessoal vai dizer que O Santana também demorava pra chegar no sala de redação. artistas, né? O pessoal mandou muitas mensagens, muitos e-mails, fax aqui para a produção do nosso programa. Mandaram aquela aqui no carro. Você também pode mandar caixa postal 1406. Pode também mandar seguir sua carta, certo? Com Anthrax. Não tem mais Anthrax, né? Não, agora é coronavírus. Do 2001, o pessoal mandar carta com Anthrax. Uau. Agora eles mandam coronavírus. E tudo bem. Mas o pessoal aqui, né, falando que ser artista é coisa de esquerdista e que os melhores artistas são esquerdistas. Eu concordo. Ou não. Mas, sim, eu gosto muito de artistas esquerdistas, como é o caso de Hanns Eisler, que veio na hora aqui a ideia de cantar, ou Grândola, né, que é uma canção ali comunista portuguesa ali da época da Revolução, né, anti-Salazar e essa coisa assim, né? Porque no fundo, né, a arte em si, ela não tem como ter uma visão política, certo? Uma melodia. E muitas vezes um texto, ele não tem como estar de um lado da política ou do outro. O que pode acontecer, talvez, é que a política se aproprie de certas coisas artísticas, certo? Para a sua própria propaganda, e como os nazistas fizeram com a música de Wagner. Porque ela era uma música assim tipicamente alemã, não é? E era assim o auge da cultura alemã. E aí, pronto, aí os nazistas pegaram essa música do Wagner e disseram que era música alemã, né? Ou pegaram, pior, né? Eles gostavam muito dos caracteres ali da tipografia, que é chamada gótica, né? Às vezes Sütterling, na qual todos os livros alemães eram editados, eram publicados, eram impressos, assim. E ele disse, não, isso aqui não pode mais porque é coisa de nazista, certo? Pô, mas era tão bonito, certo? Ai, Não meu pode Deus. falar essa palavra. O que, nazista? É. Ah, tá bom. É aquele movimento político que todo mundo sabe o que é, mas não pode ser. Ah, tá. Mas aí é que tá, né? Aí é que tá. Então o sujeito, não posso cantar Internacional Socialista. Eu acho que pode, porque eu acho muito legal. Eu acho uma boa canção. É emocionante, assim, cantar aquelas coisas, aqueles coros russos ali, soviéticos, coro do Exército Vermelho, com
com a orquestra do Exército Vermelho. Quer coisa melhor que aquilo? Pô, não tem. E no não fundo tem. o barulho dos caras sendo fuzilados ainda, né? Isso. Isso eu não conheço, mas o que eu sei é que eu gosto de ver ali o pessoal, né, o Exército Vermelho cantando ali Junípero, né? Junípero, Junípero, Junípero meu. Isso aí no fundo é eu não sei o que é um junípero. A gente tá falando de estética aqui também. Estética. Boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde. Eu acho que... Acho que isso aí é Um um... movimento. Separar a problema ética aí. da estética. Boa tarde, Mário Carboneira. Boa tarde. Boa tarde, nosso convidado secreto. Não. Eu tô gravando. Então, muito bem. Aí, algumas coisas, né? Transgredir arte é transgressão, né? Os artistas são todos esquerdistas. Nós não temos um cantor conservador no Brasil. Que bom, cara, porque o bom seria que nós não tivéssemos nada relacionado com uma visão política. Não, mas o Ariano Suassuna, ele era contra o liberalismo e ele gostava do Lula e tal. Então eu não acho que o Ariano Suassuna seja muito bom. O Ariano Suassuna fizeram uma novela da Globo com a peça dele, que era... O melhor é a peça sem a novela. Não sei se sempre foi assim. Isso aí. Tá, mas o Virgílio, ele não fez lá a Eneida dela pra puxar o saco do... Sim, do Augusto? é uma arte engajada. A Eneida é uma arte engajada, é sob encomenda de um político, certo? Para louvar aquele governo. Não Pra é? provar que ele era descendente Não era qualquer da Vênus. político, né? Era Augusto. Mas era assim, ó. Não é o filme do Lula. Escreve né, um negócio aí que prova que eu sou Deus, praticamente. Certo? Né? E tá ali, né? O Ovídio, ele foi exilado ali, né? Ele também não foi assim. Foi até Júlio César, depois não existe mais Roma, né? O Ovídio, ele não ia muito com a cara aí do Augusto. Mas a questão é essa, né? Então, assim, tem arte que é politicamente engajada, que tem um valor em si, né? Ninguém reclama que, eu sou republicano, eu não gosto de Virgílio. Não, o pessoal esquerdista aí diz que não estuda latim, porque latim é coisa de conservador, monarquista e imperialista. Aí é que tá o problema. Mas eu conheço muito esquerdista que estuda latim. Meu Deus do céu! Vocês aí que não estão estudando latim, por favor, esquerdistas, escolaclássica.com, acesse. Está precisando de latim para não fazer feio? Até o Olívio estudava latim. O Olívio, né? O Olívio Dutra, Dutra, já estive com ele e tal, grande estudioso de latim, de literatura e tal, né? E assim a coisa vai, né? Por favor, esquerdista, estude latim, porque tem muitos esquerdistas que estudam latim, grego antigo. Todos os professores de grego antigo que eu conheço, eles são esquerdistas praticamente, pelo menos aqui de Porto Alegre, são bons professores. Eu gosto muito dos três. O Olívio aqui, ele se formou em filosofia pela URGS. Não, letras, né? Letras. Não, ele fez, entrou em filosofia há pouco tempo, aí se formou. Essa aí ele escrevia poesia mesmo, é verdade. Ele prestava homenagem, Quem escreve sabe. Poesia, é o dado sujeito. Ele era poetário. Poetaro. Não, Ele era poetaro. Quem era poetaro era o Olívio. Não, o Olívio. Eu acho que ele Não sei. Eu só sei que... só sei que assim, Eu sei que foi assim. Eu só sei que o negócio é o seguinte, não tem essa história do cara estudar latim porque ele é conservador monarquista. Que? Não, Falei que os esquerdistas dizem isso, só isso que eu falei. Muito bem, né? Mas Por quê? Porque ali daí, vamos pegar ali sei lá, Cícero, a oração de Cícero, ele tá ali, né, defendendo ali as posições contra a Catilina e coisa e tal, e usando uns argumentos que são, né? Não, esse é o argumento aí do pessoal muito autoritário e que é muito, né? Que as coisas não tenham revolução nunca, que é muito conservador e coisa e tal, quer manter o status quo, né? Enquanto Catilina queria mudar as coisas, então é mais ou menos isso aí. Sim. O reformador. Não, é porque na verdade o Platão e o Aristóteles, eles são neoliberais que... né, se opõe ao grande conhecimento revolucionário dos sofistas. São contra o Estado, né? São contra o... Exato.
São muito contra o São Estado. contra o Estado. Não, mas assim, ó, olha, agora Clístenes fez a defesa aqui dos esquerdistas, né? Eu quero dizer que eu detesto a esquerda, né? Alguém tem que falar isso aqui, senão o pessoal vai ficar louco, né? Então, assim, ó, não, eu detesto a esquerda e tal, mas realmente, né, uma coisa é fato. Direitista não consegue escrever nada, né, sobre assim, que não seja doutrinário, teórico. Não tem conseguido, tu quer dizer? Não tem conseguido. Não tem conseguido. Não tem conseguido. Não dá pra... Mas, e aí a questão é por quê, né? Por que disso? A arte é uma coisa inerentemente de esquerda, né? Precisa sempre ter o teu sempre tema... ter essa ideia na cabeça. Não, de que inclusive a comédia é algo extremamente reacionária e conservadora, porque ela, assim, o que mais antigo nós temos de comédia é Aristófanes, que era um sujeito, assim, extremamente conservador, certo? Que achava que esse negócio de filosofia, inclusive, e de Sócrates e não sei o que, era uma besteira sem tamanho, né? Não fazia sentido nenhum o sujeito ser filósofo e buscar a verdade e nada disso, que isso aí não servia para droga nenhuma, né? Então, assim, a comédia, a arte de Aristófanes, ela é uma arte conservadora, ao extremo, tradicionalista, certo? E sendo que eu não conheço nenhum conservador hoje em dia tradicionalista que concorde com Aristófanes em nada do que ele diz, certo? Enquanto nós continuamos concordando com Sócrates, Platão e Aristóteles. Ah, eles eram esquerdistas? Não, eles eram... Não eram nada, cara. Esquece esse negócio de ficar aí encaixando os negócios. Né? tá. Isso aí. Mas assim, ó... O Mário começou a falar mal de esquerdista, teve que acender um cigarro, né? Por quê? Então tá, não. Sei lá. Mas tu dizias que da direita não escreve nada aí de bom, né, e tal. Não sei se tem alguns, né, que se dizem direitistas, mas geralmente também é gente que não faz tanta questão de ser direitista. Quem se afirma assim, muito direitista, geralmente pende mais pro lado doutrinal, né? Eu gostaria de entender isso, na verdade, né? Parece que assim, ó, já falando em termos mais amplos aqui, filosóficos, sei lá, parece ter esse negócio, né? Eu não gosto da palavra conservador, por exemplo. Eu detesto essa palavra. Eu acho que é péssima e passa essa impressão de que realmente, né, a mudança é ruim. A mudança é ruim. E a arte, me parece, né, geralmente lida com mudança. Mudança. Né? Esse me parece um dos grandes problemas. Então, a mentalidade de conservadora, já na palavra, já está esse estigma, vamos dizer aí, de que nada se move, né? Mas, na verdade, né, como dizia o nosso querido Parmênides. Não, ao contrário do Parmênides. Não, o Heráclito. Heráclito, exato, né? Pantarrei, né? Tudo está em fluxo. Então, eu acho, mas daí que eu estou sendo muito doutrinário, pode ser que eu esteja só, né, divagando, mas eu acho que vai um pouco por aí, né? O pessoal não vê as transformações, as metamorfoses aí que acontecem no mundo, né? Dentro desse pensamento conservador. E aí acaba, né, não tendo muita aptidão para o negócio da arte. Só pensa em os velhos tempos, os bons tempos de antigamente, não sei o quê. Hoje em dia nada é bom, nada presta. Reinado Dourado de Saturno. Reinado Dourado. Olha, se eles ainda pensassem sobre isso, já seria alguma coisa. Mas eles não têm nem esse tino mítico mais. Porque também já acho que é heresia ou coisa, né, o escambau aí. O cara tem aquelas saudades, né? Saudade do tempo que a gente não viveu. No fundo, o Neymar é o grande teórico do conservadorismo brasileiro. Exatamente. Né? Porque ele tem a saudade do tempo daquilo que a gente não viveu, como todo conservador brasileiro, assim. Ele não, né? Ai, e agora, né? Velhos tempos. Eu disse, cara, até que nem o filme lá do Woody Allen, né? O Meia-Noite em Paris, né? O cara... Exato. Ai, eu queria morar nos anos 20, porque lá tinha o Fitzgerald, tinha não sei o que e tal, tinha o Picasso. Aí ele chega lá, é aquela gorda lá e fica... Isso, qual é o nome daquela? Fica avaliando todas as poesias, fica dizendo o que é bom, o que é ruim, crítica cultural. Gorda assim no podcast. Sei lá, pode. É só descritivo. Mas é uma gorda asquerosa que tá lá, né? Agora entrou consideração. Pode ter uma gorda... Mas aí, né, nos anos 20 o pessoal queria viver Onde é que eles queriam viver? Na Belle Époque. Aí os caras da Belle Époque queriam viver no Iluminismo, os caras do Iluminismo queriam viver na Renascença e tal. Né?
todos conservadores, né? Todos esses... o iluminismo, ele é conservador nesse sentido, né? Porque Mas eles queriam fazer uma segunda renascença, assim. Mas isso é ruim por quê? Porque isso pode ser um tema de poesia. Tá, tu queria viver naquele tempo, então escreve uma poesia sobre isso, os bons tempos, não sei o quê. Mas nem isso eles fazem. Saudosista e tal, né? Não, aí o pessoal diz, não, tem que mas quem ser... faz é o Casimiro de Abreu, né? Que tem infâncias da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? Sim. Aquelas tardes vagueiras, a sombra das laranjeiras, debaixo dos laranjais. Mas o Casimiro de Abreu ele não é conservador, né? Então não dá. O pessoal fica indignado aí com o negócio da política, o pessoal faz maracutaia e coisa e tal. Diz, não, antigamente que era melhor, coisa e tal, a democracia ateniense. Aí tu vai lá, leu um discurso do Esquines lá e ele... Não, porque toda essa roubalheira que estão fazendo aí, não sei o quê, ficam dando coroas para os ladrões do erário público. Aí os caras acham que... Então, meu Deus, olha como tem corrupção hoje. Porque a única solução está num livro que precisa ser lido. Na verdade, é o único, que é o Gênesis, né? Agora sim. Agora falou bem. Porque o Gênesis que explica isso aí tudo. Olha, realmente teve uma época que era bom, né? E que viveram poucos anos ali, os dois... Nem sei quanto tempo, não diz o tempo ali, né, que eles viveram no paraíso, mas já deu para dar nome, de certo, para bastante coisa, né? E aí depois do primeiro casal, aí ficou tudo igual até hoje, assim, e tal, e vai tendo mudanças mais ou menos dentro da mesma linha e tal, mas não, a única época boa é essa, certo? É a única solução para isso, né, falando agora com bastante seriedade, a única solução para isso é a santidade, que é o sujeito, ele pretende viver como se não houvesse, né? Como se não houvesse outra coisa além do paraíso, certo? Então o sujeito ele precisa voltar para este paraíso, e só tem, né, um caminho, e é o caminho de estar ligado à videira, ponto. Não precisamos mais falar... Não, mas aqui, ó, é bom tu falar do Gênesis, né? Isso aí é outro negócio, né? Pode ser também divagação minha e tal, mas tem esse problema, né? O Gênesis hoje é visto como uma historinha, né? E tal, não sei o quê. Não, cara, é daquele jeito que aconteceu mesmo. É isso que as pessoas têm que entender. Por quê? Não, porque se perdeu esse pensamento mítico, né? Principalmente na direita e dos conservadores. Cara, aconteceu, tu tem que pensar desse jeito aí. Teve um Gênesis, teve um início dos tempos, uma era de ouro e tal. Se o pessoal não acreditar que isso aconteceu de alguma forma, realmente não vai ter imaginação literária para nada. Né? Porque ninguém deseja aquilo que não existe, certo? Ou seja, a gente tem fome porque existe comida, certo? A gente tem desejo sexual porque existe sexo, existe satisfação sexual. Qualquer coisa que nós queiramos é porque existe aquilo, certo? Se nós estamos com calor, é porque existe a temperatura amena. Tanto se nós estamos com frio, é porque existe algo ideal que não é nem o frio nem o calor, certo? Existe ali alguma coisa no meio. Ou se nós estamos com frio e nós temos saudades do verão, certo? Estamos no verão, temos saudades do inverno, assim, né? Como todo o porto-alegrense, que passa o ano todo insatisfeito, assim, com a temperatura. Não, tem 2 ou 3 dias ali em agosto, setembro, que o pessoal... Mas não podemos reclamar que esse ano acontece uma vez bom. por ano. Esse ano estava bom, né? Tava bom. Mas é isso, né? A gente só deseja aquilo que realmente existe. E se não existe o paraíso, certo? Nós não teríamos esse desejo. Ninguém gostaria de ter vivido na época dos Beatles, certo? Que o cara considera, miticamente, sim. uma época perfeita. Eu nasci na época errada, porque eu só gosto de música dos anos 60, certo? Pois é, né? Nós temos esse desejo daquele ali que nem o Neymar, porque essas coisas, saudades do que a gente não viveu, porque a gente viveu, certo? A gente concebe como aquilo sendo algo ideal, né? E é só assim que a gente chega, e é por isso que o Gênesis está certo, né? Porque ali tem algo ideal e totalmente perfeito, onde não há nenhuma privação, onde não tem nenhum trabalho, nenhuma dificuldade na vida e tudo isso, certo? E é assim, né? Porque se não existisse isso, nós não teríamos desejo de nada
desejo de nada disso. Não há como ter desejo daquilo que não existe, né? Pensa em qualquer coisa que tu queiras e tu vai ver que se tu deseja ser rico é porque a riqueza existe. E ela é possível de ser alcançada pelos homens. Senão tu não desejaria tal coisa, certo? Eduardo, tu pensa sobre isso, cara? Exatamente, eu tô gostando de ouvir aqui. Vai ganhar o prêmio de ouvinte da semana. Tá, eu tô ouvindo por enquanto. Tô ouvindo. Tá bom. Mas é isso, né? Então, assim... Do que a gente tá falando mesmo? Não, é que o negócio seguinte... Que só esquerdista faz arte, no É fundo, porque assim, só né? eles acreditam, né? Talvez não num passado mítico, mas eles acreditam num futuro mítico, que é mais louco ainda. Eu acho que eles têm uma visão de longo prazo maior do que, entre aspas, os direitistas. Assim. Não, mas eles têm esse ideal aqui, ó. Ideal, se eles sabem que a política não se resolve em uma ou duas gerações, eles têm planos de longo prazo, é isso. E o pessoal direitista só quer saber de pegar aí o... Não, mas aí que tá, como é que isso se transforma em arte? Porque os caras têm uma visão ideal. Não, é porque eles têm gente nisso aí. Eles têm gente nisso aí, então, enquanto o pessoal direitista só tá ocupado aí em xingar os outros na internet e concorrer a cargo público, é isso. E os caras têm gente nisso aí, tem gente que ali é preocupada em... Mas alguém virá aqui nesse podcast comentar com exemplos positivos de artistas direitistas. Eu digo, bom, o fato dele ser direitista é quase que acidental, certo? Porque normalmente vai ver quem são os professores dele e tudo isso, né? Um cara que acabou saindo desse esquema assim, de engajamento político e acabou se identificando politicamente com a direita e coisa assim, mas ele, na tradição que existe no Brasil, é difícil que tu tenhas aprendido a qualquer arte que tu tenha aprendido, certo? Dentro de um ambiente direitista. Sim. O que não faz mal nenhum, porque dane-se, né? A arte, ela não precisa ser assim. É o que eu estava dizendo ali do Ariano Suassuna, né? Os caras querem assim, eu vou ver se eu gosto de Ariano Suassuna. Para isso eu não vou ler um livro do Ariano Suassuna. Não, eu vou pegar as ideias políticas dele e ver se elas concordam com as minhas. E aí sim eu terei instrumentos para julgar, né? Pelo amor de Deus, quem é que concorda com a visão política do Rui Barbosa? Ninguém, nem a direita, nem a esquerda, nem ninguém, certo? Porém, né, a gente pode olhar para a obra do Rui Barbosa e dizer, meu Deus, que coisa excelente aqui, né? Ou o cara pode criticar pelo aspecto também artístico. Não, isso aqui é uma linguagem empolada. A oração aos moços ali do Rui Barbosa é um negócio fantástico. Assim. Um negócio excelente em termos de construção retórica. Ele usa uma variada gama de argumentos e traz muitos elementos de cultura, assim mesmo, que as pessoas tinham na sua grande maioria na época, e consegue expor maravilhosamente a visão dele. Mas ali ele já está defendendo o STF, né? É isso. O predomínio da ditadura do judiciário já está ali no Rui Barbosa. Sim, puxando o saco dos Estados Unidos. Assim, puxando o saco, e ele, não, você, né, aqui está se formando bacharel e será magistrado, então você terá um dos maiores poderes da República em sua mão, porque no fim das contas, quem manda é o magistrado. Tá ali no Rui Barbosa. A última palavra é o magistrado. A última palavra é o magistrado. Então, hoje em dia, eu acho que o pessoal direitista não ia ficar muito feliz com isso aí, não. É o Barroso. Claro que não, mas eu da esquerda também não ia ficar feliz com o Rui Barbosa. Também não. Então, agora, o que tu tá, né, vendo assim, não, eu vou julgar o pensamento político do Rui Barbosa, é uma coisa. Que não tem nada a ver com a sua técnica de escrita, exatamente, com a sua capacidade linguística e nem nada disso. A capacidade não linguística tem nada... e de retórica dele é excelente. Ali. Pode reclamar. Né? Tem reclama uma outra coisinha ali, meio que se passa, mas enfim. Reclama É empolado às vezes. É empolado às vezes, Se eu já estudar a história da literatura brasileira, ele diz, não, o Bose, ele é esquerdista, certo? E daí, alguém escreveu outra história da literatura brasileira assim tão completa que nem essa? E não, então pronto, então cala a boca, ou tu faz ali o trabalho, né? Mas ele fez o que tinha que ser feito, né? Precisávamos ali de uma história da literatura, uma história concisa da literatura brasileira, e ele fez o serviço. Enquanto que, né, por aí nós não temos notícia de nada melhor. Vamos falar assim, ó, o máximo que uma obra pode mais ou menos sugerir e que seja de algum modo
motivo para uma certa repulsa de alguma obra talvez seja ali a cosmovisão, por exemplo. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, até hoje é interessante, ou não há problema nenhum em querer ler Lucrécio. Tá? E aí? Lucrécio eu não gosto porque ele é epicurista. Porque ele é epicurista. Bom, Não, mas isso aí já traz a questão que tem, né? Tem um monte de epicarista aí, os caras não reclamam. Epicaretista, mas a questão que tu traz aí, interessante, cosmovisão, é o seguinte também, tem um pessoal que rechaça, por exemplo, mitos gregos e romanos e tal. Isso aí é o que tá na base de toda a literatura, cara, é Shakespeare, é todo mundo ali falando sobre isso. E aí agora a gente vai chegar isso está na base da filosofia e da teologia cristã. Certo? Que é estoica, que apropriou-se das ferramentas de interpretação dos mitos que foram desenvolvidas pelos estoicos, e aí sim é possível ter um Fílon de Alexandria interpretando o Antigo Testamento e trabalhando com aquilo, e depois ter os padres da igreja. Lembrando que a interpretação nesse caso é de certo modo dar um reflexo daquela realidade que está expressa ali, mas numa linguagem viva e inteligível. Sim. Né? Então, que linguagem viva e inteligível é essa? É a linguagem dos pagãos. Não tem outra, né? Eu acredito que seja mais ou menos assim. E não tem mesmo. E aí também existe aquele pessoal que até estuda ali os mitos, mas fica envergonhado depois. Aí, vou escrever alguma coisa e não emprega aquilo, né? Então, exato. Então, mas é aquela que tá coisa, faltando. né? A igreja lá de Santa Maria Sopra Minerva, ninguém diz que é um templo pagão, é uma igreja católica, mas... É Sopra Minerva. É Sopra Minerva. Então, esses poemas homéricos são nossos agora, é tudo nosso. É tudo nosso. Tá tudo batizado. Tudo batizado. Os pagãos já era. Né? Então... Mas essa ideia da cosmovisão aí eu acho que é a grande chave, assim, para entender uma certa parte da repulsa, né? Porque se tem uma ideia já automática de que a cosmovisão do esquerdista, né, do comunista ali que escreveu alguma coisa, essa é a será uma cosmovisão... Mas a questão é essa. Como é que a gente pode dizer? Venenosa para minha experiência. Eu acho que é o que nós falamos hoje, né? ali. O cara reclama do Galileu, que a versão que o pessoal sabe do Galileu é um mito feito pelo Bertolt Brecht. Exato. É verdade, certo? Aí, vamos para o direitista, então a visão que a gente tem do Torquemada, que é o que a gente estava citando ali antes, certo? É o grande inquisidor, que é do Dostoiévski. Meu Deus, Dostoiévski não. Eu disse, pois certo? O cara, um dos grandes responsáveis, assim, deu muito elemento linguístico, cultural, artístico para qualquer inimigo da fé católica, da igreja latina, certo? É o Dostoiévski. Certo? Sem o Dostoiévski a coisa não seria tão forte assim. Sim. Né? E por isso o Dostoiévski é ruim? Não, ninguém vai ser louco de dizer um negócio desse, certo? O Dostoiévski é maravilhoso, o Grande Inquisidor é maravilhoso. É o Torquemada, é a verdade histórica? Não, mas todo mundo acha que é, certo? Todo mundo. E cadê a arte católica para descontrapor isso? Não tem que defender o Torquemada, né? Mas é questão de discutir, pelo menos, dialogar com a obra do Dostoiévski, que é um contemporâneo nosso, praticamente. Exato. Quase nosso irmão aqui. Né? Então, mas o problema é esse. É um problema de cosmovisão. O esquerdista tem uma e o direitista não tem nenhuma. Por isso que ele não vai conseguir. Não, ele tenta se apropriar artificialmente de alguma coisa. Pode ser a moral católica, só a moral não. Não, mas é uma exatamente. Abstração, pode se apropriar de uma abstração da cosmovisão, e não realmente de uma cosmovisão que se conserve como... Não, mas aí eles só enxergam no nível de uma fábula muito rasteira, de que, eles vão criar um personagem que é totalmente perfeito e que nada pode acontecer pra ele, porque ele é perfeito, né? Sendo que não tem como tu criar uma arte sem ter uma tensão ali entre as virtudes e, né, o mundo, a carne e o diabo. Não tem como tu ter isso. Então é isso que está faltando, na minha opinião. Né? Que é aquilo que eu resumi ali com a história de que o conservador não vê mudança, porque ele vê o mundo só a partir de esquemas abstratos. Algumas vezes é a moral católica, outras vezes é a interpretação da Bíblia apenas, né? E
E fica só nisso. Então, na minha opinião, o que está faltando era isso. Exatamente. Ao que parece se apropriar de toda a cultura e não rechaçar aqui, porque é pagão, tem que rechaçar e tal. Eu só conheço aqui de forma erudita, mas não posso aplicar isso. Não posso lidar com isso, não posso, né, trabalhar com temas que estão ali na cultura pagã. Não pode e deve, porque não tem outro jeito. Até porque tu acaba pegando outra coisa, né? Sem mito não existe inteligência, assim. O que nós fazemos é nos apegar em outros mitos. Né? Exato. Então... Existe um discurso mítico em tudo. Exatamente. Ou melhor, pode existir um discurso que é diferente mítico. da sua própria origem, não é? O sistema, os modelos atômicos, eles são encarados de forma mítica, assim, porque senão não dá para viver, Exato, certo? Eu não exato. consigo encarar a física e a química se eu não encarar os modelos atômicos de forma mítica, assim, senão não sai do lugar. No momento em que um modelo atômico que ganhou uma, né, por exemplo, né, que ganhou lá uma característica a mais, ali ganhou um acréscimo, é chamado de Rutherford Bohr, justamente porque une dois mitos, né? Une dois pequenos discursos ali e para dar uma ideia do que é o novo... Não, até a cartografia, ela é mítica. Exato, certo? exato. Porque se eu não pegar um mapa, seja qual for ele, né, qual é a progressão que eu vou utilizar ali no meu mapa mundi ou qualquer coisa assim, se eu não tiver um mapa, eu não consigo sair do lugar, né? Pode ser uma invenção, mas ele funciona, né? Por exemplo, se ele pega um mapa antigo que o pessoal usava para navegar e dar a volta ao mundo antigamente, mas tá tudo errado, olha aqui, tá desproporcional, não é que funcionava, os caras conseguiam usar aquele mapa ali, assim, então ele não é um reflexo exato da realidade, mas é o que faz o sujeito ir para frente. Exato, né? exato. E todos os mitos são assim, se eu não tiver um mito, eu não consigo acordar de manhã, levantar e trabalhar e fazer qualquer coisa assim, né? Eu tô depressivo, né? A depressão é uma ausência total de mitos, assim, aí o sujeito fica, né? não sai da cama, assim, porque ele não tem nenhuma, enfim, ele não tem a capacidade imaginativa ali, né? Onde que eu tô, de onde que eu vim, pra onde que eu vou. Dom Cotó, Pão Covó. É isso que ele não tem. Exatamente. Mas, enfim. Que é isso que o mito resolve esses problemas da tua vida, né? Onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou. Certo? Basicamente é isto, né? Enfim, daí agora pode vir a questão assim, né? Mas o que tem a ver assim, arte, mito, esquerdismo, conservadorismo ou qualquer coisa que o valha, né? E pode parecer uma coisa assim moderna, né? O sujeito pode dizer, isso aí é uma coisa que só existe hoje, né? Antigamente ninguém... De novo, aquela tendência, aquela tentação, assim, de ver um tempo onde as pessoas eram todas inteligentes, sábias e onde a grama crescia, né, viçosa como nunca. Exato. Não tinha roseta. Não tinha roseta, amoroso, né? Roseta é uma coisa, o negócio aqui no litoral gaúcho, pelo menos, é que tem o amoroso, né? Que é aquela bolinha mesmo infernal, assim, com espinhos por todos os... Não, acho que o que falta mesmo é a prioridade das pessoas, né? O pessoal hoje só quer saber ficar em casa assistindo Netflix, isso aí. Exatamente. É isso aí, O cara pega ali na Toscana, ali na ao Florença. mesmo tempo que ele fica no celular, vendo. Exatamente, tretando. pega ali na Toscana, na Florença, né? Século XII, XIII, XIV, que seja, né? O pessoal ia construir uma casa, tinha lá um monte de oficina, o pessoal que fazia pintura, o pessoal que fazia arquitetura e coisa e tal, e todo mundo investia naquilo ali, mandar pintar ali aquele maluco ali novo ali, aquele tal Leonardo da Vinci, contrata ele ali para pintar um quadro para nossa sala e coisa e tal, né? O pessoal ia ali, investia em arquitetura, investia, né, em peça de teatro, porque dava vontade para eles fazerem o que eles estavam fazendo ali. Não é um negócio, meu Deus, agora surgiu um monte de gênio ali. Não, é porque a vida dos caras era isso aí. Agora a vida das pessoas é comprar um apartamento aqui
né, no moinho de vento e ficar deitado assistindo Netflix na TV de 60 polegadas. É isso aí. Essa é a vida. Só isso. É a vida do pessoal. E Então, um celular essa com bastante memória para que é fazer arte? bastante print. O que é arte? A arte se transformou em produzir série pro Netflix. É isso aí que a arte o pessoal consome. Com algoritmo, né? Não pode ser o sujeito, vou escrever uma história e vou mandar pro Netflix ver se eles querem. Tem que ser ali com o negocinho pra prender o maluco ali, escravidão ali. O que tu quer saber, cara? Olha, eu quero vampiro, kung fu, viagem no tempo e... Tá, beleza, faz uma história contendo essas coisas. Pedras aí, mágicas e pedras. Pedras mágicas e tal, né? Não, Pedras Mágicas já era um termo bom. Então né? dá pra dizer né? nesse Não sentido tem aí mais que o pedra. pessoal esquerdista aí que fica produzindo teatro e coisa e tal, e vai fazendo as pinturas ali tudo deformado, troço esquisito e sei lá, pelo menos eles têm alguma coisa aí de ligação com a arte mesmo, né? De produzir alguma coisa que não seja essa coisa aí que eu acabei de falar. Então, Essa geleia. Geleia. Vamos produzir um filme aqui, um negócio, vamos fazer não sei o quê. Sei lá. É uma merda mesmo. Mas enfim, né? Então, assim, né? Pode reclamar aí né? Eu, sinceramente, acho que a gente não ganha nada com a maioria das coisas que existe de arte esquerdista, né? Eu acho que se a gente não tivesse o Chico Buarque, estava tudo bem também. Não precisa ter o Chico Buarque, certo? Mas faz outra coisa. O Né? fato é que não tem outra coisa, esse é o O problema. fato é que não tem outra coisa. Ali ele diz, afasta de mim esse cálice. Pô, faz aí um joguinho de palavra tão criativo assim que... Né, pra superar o... Né, faz aí pra superar, porque senão Cálice. não vai... Né? Então... Afasta de mim esse... Mas tu vê, a maior produção aí de arte conservadora é a Tropa de Elite, que foi isso que ele disse que fez. O negócio que o pessoal mais cita, né? Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Exato. Aí, É ó. o esquerdista que fez essa porra. Tem certeza, 02? Caveira, meu capitão. Tá de combagirice comigo? E esse é o negócio, também a gente se acostumou a ver as coisas dubladas e tal, né? E a gente pode reclamar, assim, que no Brasil é difícil fazer filme, né? Como na Argentina, por exemplo. Macacos me mordam. É uma questão de linguagem, né? E aqui tinha um outro tema aqui que o nosso produtor aqui, o Tiras estão subindo. Mário Carboneira, trouxe aqui, linguagem e arte, né? E já que então falou de Netflix aí, tudo isso. O problema é que a linguagem brasileira, ela é uma linguagem chula, né? Ou pelo menos tornou-se uma linguagem chula, totalmente apartada das obras de arte. Como no caso das novelas e tudo isso, né? Não se usa linguagem chula, os filmes dublados, que foi o que a gente mais gastou horas da vida assistindo, foram filmes dublados ali, Sessão da Tarde e tudo isso. E a gente vê um filme argentino e a gente diz, pô, mas não dá pra fazer isso aí no Brasil. Realmente não dá, né? Não dá por uma questão de linguagem. Ou a gente faz com palavrões, porque essa é a linguagem que existe, ou fica uma coisa inexpressiva totalmente. Certo? Porque quando um argentino diz assim, "querecis", certo? E eu traduzo porque o que você disse perdeu toda a expressividade. "Querecis" é muito forte. O que você disse é fraquinho, né? Que merda é essa, meu irmão? Que merda é essa, meu irmão? É outra. Aí sim, aí funciona, mas aí fica chulo, fica feio. Então a gente tem um problema de linguagem muito sério. Isso aí vai demorar. Que o filme, que a obra de arte no Brasil, ela só funciona, as pessoas só entendem quando está na sua própria linguagem, né? E quando está na sua própria linguagem, é uma linguagem chula, bagaceira e tal, porque senão ela perde a expressividade toda. O que fazer? Eu, sinceramente, não sei, né? Vai demorar, como disse o Marco, não sei. A questão é que não dá pra... Porque a gente dubla, né? Are you fucking kidding me? Está de sacanagem, certo? Tá de e aí sacanagem comigo? perdeu a expressividade, certo? Um policial ali num filme americano dizendo isso, e aí a gente dublou sem palavrão, e ficou meio torto e tal. Aí né? vem né, daí já começou a sacanagem com isso, já começa no Cacete Planeta no Fucker and Sucker lá, que é o... Tá, o Cacete Planeta é direitista ou esquerdista?
Não é nada. Não é nada. É engraçado, Pega outro pô. exemplo, pega o Hermes e Renato. Então, Hermes e Renato... Renato é zoeira. Duvido que tenha alguém que consiga dizer alguma coisa assim. Qual é a visão política? Porque não tem, certo? Não tem. Ele está fazendo outra coisa. Fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver. O não tem pessoal nenhuma vai dizer preocupação que com isso. que eles vão fazer piada ali com o gordo e sei lá, outras coisas do gênero aí que não dá pra dizer hoje. E aí vão dizer que não, que é intolerância Extrema direita. Mas, mas Claro, cara, extrema direita. mas daí é uma interpretação, né? Daí eles fazem com a igreja, daí, bom, aí já é esquerda, né? Eles fizeram piada com a exato. igreja. Depende também. Se É, fizer faz piada com o com Padre o Frei Quevedo. Boff, já não dá. Mas Padre Quevedo dá. O Padre Quevedo. Quebra meu dedo. Não, mas a questão da linguagem é que, ó, se for pegar e ler Shakespeare, tu vai ver que a linguagem dele não era bonitinha, né? Tem isso. Né? Tem muito que aprender com a linguagem antiga, que não era, talvez, cheia de palavrão, que nem é aqui no Brasil, mas era uma linguagem cheia de conotações, né? Inclusive sexuais muito fortes, que pra época, que era muito mais, vamos dizer, puritana, até num sentido quase literal do termo, ainda assim existia. Né? Então, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, aos poucos, vai demorar, como eu disse, aprender, né, com esses grandes aí que tinham uma linguagem que não era limpinha, né? Porque não adianta ficar nesse negócio aí de... Muito bem, encerramos o nosso tempo. Mais um podcast aqui do Instituto Hugo de São Vítor com o patrocínio de Escola Clássica, latim e grego, escolaclássica.com. Sociedade Chesterton Brasil. Acesse aí nas nossas redes sociais, né? Ou melhor, nas redes sociais da Sociedade Chesterton Brasil. E o pessoal pode aí mandar, né? @Instituto Hugo de São Vítor no Instagram. Entre em contato aí, deem sugestões aí para esse podcast, deem, né, temas aí que nós podemos discutir aqui. Podem xingar à vontade, podem dizer o que quiserem, né? É assim mesmo a coisa. Muito Já obrigado a xingam todos. mesmo? Já xingo mesmo sem fazer nada, né? Então, vamos lá. Muito obrigado a todos, até a próxima.